Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começamos com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 33,7% em comparação com o quarto trimestre de 2020. A continuidade da recuperação econômica mundial foi um fator relevante para o crescimento apresentado, com aumento na demanda por equipamentos industriais em diversas regiões importantes onde atuamos no mercado externo. O bom desempenho no fornecimento de soluções ligadas à geração de energias renováveis também contribuiu de forma significativa, principalmente no Brasil, onde os negócios de geração solar e eólica apresentaram um crescimento importante quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Outro destaque do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 14,7%, atingindo 1,1 bilhão de reais. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 17,2%, com queda de 2,9 pontos percentuais em relação ao ano passado. Movimento esse já esperado em virtude dos aumentos dos custos de materiais e também devido ao mix de produtos vendidos. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROIC em relação ao mesmo período do ano anterior, como veremos melhor no próximo slide, que apresentou o crescimento de 5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020, atingindo 30,5%. A melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e margem EBITDA, mais do que compensou a maior necessidade de capital de giro e aumento dos investimentos em ativos fixos no período. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar. Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresenta a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com o Brasil, onde a atividade na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais continuou positiva nesse trimestre. Tivemos boa demanda por produtos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão, redutores e equipamentos seriados de automação, com destaque para os segmentos de máquinas e equipamentos agrícolas e água e saneamento. As vendas de equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, também cresceram, principalmente nos segmentos de mineração e papel e celulose. Na área de GTD, apresentamos crescimento em praticamente todos os negócios, com destaque para o gradual retorno das vendas de aerogeradores, de kits de geração solar distribuída, GD, e de geradores elétricos para outras fontes de energia. O negócio de T&D apresentou mais um trimestre de elevado volume de entregas, impulsionado pelos transformadores de grande porte e subestações para os projetos ligados aos leilões de transmissão, em conjunto com as vendas de transformadores para as redes de distribuição e industriais. Em motores comerciais e appliance, apesar do bom volume de vendas apresentados nos segmentos de alimentos e bebidas e agronegócio, a acomodação na demanda por motores destinados ao segmento de appliance, como máquinas de lavar, impactou o desempenho deste trimestre. Como já havíamos antecipado, este movimento era esperado após forte recuperação verificada desde o segundo semestre de 2020. Em tintas e vernizes, a demanda continuou aquecida, com destaque para os segmentos de implementos rodoviários e de implementos agrícolas. No mercado externo, o desempenho da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais foi influenciado pela retomada do investimento industrial nos últimos trimestres. Observamos aumento importante de vendas de equipamentos de ciclo curto para os fabricantes de equipamentos, os OEMs, com demanda bastante pulverizada entre os diferentes segmentos industriais. Os equipamentos de ciclo longo também apresentaram evolução de vendas, confirmando os sinais de recuperação de nossa carteira de pedidos reportada nos últimos trimestres, com melhora no faturamento e na entrada de pedidos em projetos dos segmentos de óleo e gás, mineração e água e saneamento. Em GTD, apresentamos outro trimestre positivo, com projetos importantes de T&D acontecendo em regiões estratégicas para a WEG, como a América do Norte e a África. Na área de motores comerciais e appliance, observamos continuidade no crescimento da demanda dos nossos produtos, explicada pela aceleração da recuperação econômica e ganho de participação de mercado nos Estados Unidos e México. Aplicações como bombas e compressores foram os destaques desse trimestre. Por fim, em tintas e vernizes, apresentamos crescimento de vendas nos países da América Latina, como o Chile, através das exportações do Brasil, e o México, onde iniciamos as operações da nossa nova fábrica de tintas no final de 2020.
O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no quarto trimestre de 2021, onde apresentamos um crescimento de 14,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 17,2%, apresentando uma redução de 2,9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2020, confirmando as nossas expectativas em relação a esse movimento. Os desafios na cadeia de suprimentos global e o consequente aumento dos custos das matérias-primas, em conjunto com a alteração no mix dos produtos, principalmente em virtude da volta da receita de projetos de geração eólica, resultaram em redução da margem operacional nesse trimestre. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No quarto trimestre de 2021, os investimentos atingiram 321,3 milhões, sendo 52% destinados ao Brasil, com maior concentração em projetos de aumento de capacidade, melhorias de processos e ganhos de produtividade na planta de Jaraguá do Sul, e 48% às unidades do exterior, dando continuidade aos investimentos de nossas fábricas nos Estados Unidos, Índia, China e México, confirmando a aceleração e o aumento dos investimentos esperados para o segundo semestre do ano. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar os seguintes acontecimentos. O primeiro, que fomos selecionados pelo 10º ano consecutivo para integrar a carteira do índice ISE da B3. Esse é um importante reconhecimento da cultura e esforços em relação à responsabilidade e sustentabilidade dos negócios da companhia. O segundo é que anunciamos recentemente 2 novos investimentos para aumento de capacidade. No Brasil, a extensão da fábrica de Linhares, do Espírito Santo, com um investimento de 178 milhões de reais a serem executados até 2023, com foco na produção de motores elétricos comerciais. E na Europa, na fábrica de Santo Tirso, em Portugal, dedicada à fabricação de motores elétricos industriais, especiais de média e alta tensão, com investimento estimado de 23 milhões de euros e previsão de conclusão até 2024. E o último, encerramos 2021 com resultados muito positivos, mesmo em um cenário de grandes desafios, como foi o ano passado, onde registramos um crescimento recorde de 34,9% de receita líquida anual, atingimos uma margem EBITDA consolidada de 19,9%, e essa margem, ajustada pelos efeitos não recorrentes do crédito de ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, chegou a 18,6%. Mesmo apesar dos desafios na cadeia de suprimentos global e constantes aumentos nos custos das matérias-primas ao longo do ano, conseguimos manter a rentabilidade no mesmo patamar de 2020. E um ROIC de 30,5%, um indicador esse muito importante para a companhia. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano, temos a expectativa de apresentar mais um ano de crescimento de receita, em virtude principalmente da carteira positiva de equipamentos de ciclo longo global, tanto em equipamentos eletroeletrônicos industriais, quanto em GTD. Das boas perspectivas para ciclo curto no mercado externo, e do desenvolvimento de novos negócios e entrada em novas geografias. Portanto, destacar que as perspectivas de aumento de juros e menor crescimento do PIB no Brasil podem impactar a demanda de produtos de ciclo curto ao longo do ano. Com relação às margens operacionais, devem continuar saudáveis, mas com possível volatilidade por conta da dinâmica dos negócios da WEG. Para suportar os níveis atuais de crescimento, aprovamos um orçamento de capital de 1,5 bilhão de reais, valor sensivelmente maior que o realizado nos últimos anos, em virtude de importantes projetos de aumento de capacidade produtiva que serão realizados no Brasil, Estados Unidos, México, Índia, Portugal e China, e também devido à postergação de alguns projetos de 2021. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.